respire fundo e deixe seus olhos se fecharem lentamente. Hoje vamos viajar juntos através do tempo, atravessando séculos, atravessando milênios, até chegarmos a um lugar onde as pedras guardam segredos. Existe um círculo de pedras gigantes, erguido há tanto tempo que ninguém consegue lembrar com certeza quem foram aquelas mãos. Aquelas mãos cansadas que arrastaram cada bloco imenso. Este lugar chama-se Stonehenge e está ali, sozinho na planície, sob o vento constante da Inglaterra, sob o peso de 5.000 anos de silêncio. Quando você olha para aquelas pedras, você sente algo estranho, uma melancolia profunda, como se cada pedra chorasse por tudo que viu e por tudo que esqueceu. Hoje nós vamos caminhar bem devagar entre essas pedras. Vamos sentir o vento frio da planície. Vamos tocar com os dedos da imaginação a superfície áspera dos monólitos e vamos deixar que os mistérios nos envolvam como um cobertor macio. Feche os olhos mais uma vez e imagine que você está lá, de pé no centro do círculo de pedras. O céu é cinza, sempre cinza, e o vento sussurra histórias que ninguém mais entende. Inscrição ou apoio, voz ainda mais suave. Se você está gostando desta jornada, se o sono já começa a te abraçar, considere sem pressa se inscrever neste canal, para que outras vozes silenciosas possam te encontrar nas noites em que você mais precisar de paz. E agora, voltemos ao passado distante. Era uma vez, há muito, muito tempo, quando o mundo ainda era jovem e as pessoas viviam de forma simples. Elas olhavam para o céu e viam mistérios que nós já esquecemos. O sol nascendo sempre no mesmo lugar, a lua mudando de forma noite após noite, as estrelas girando em sua dança eterna. E então, por razões que talvez nunca saberemos, eles começaram a construir. Primeiro foram postes de madeira, cravados na terra macia, formando um círculo simples. Mas a madeira apodrece, e aqueles postes sumiram há tanto tempo que só restaram pequenos buracos na terra. Buracos que os arqueólogos encontraram séculos depois, como fantasmas de um círculo que já não existe. E então veio a pedra, mas não qualquer pedra. Pedras especiais, pedras azuis, que vieram de muito longe. De montanhas no país de Gales, a mais de 300 quilômetros de distância. 300 quilômetros de planícies, de rios, de colinas. Imagine o peso, cada pedra pesando toneladas, e aquelas pessoas sem máquinas, sem rodas de ferro, apenas cordas, troncos e uma vontade que nós mal podemos compreender. Dias se transformavam em semanas, semanas em meses, e talvez anos inteiros se passaram, enquanto cada pedra era arrastada centímetro por centímetro, até seu lugar final no círculo sagrado. Mas as pedras azuis não foram as maiores. Oh, não! Vieram depois os sarsens, blocos gigantescos de pedra cinza, cada um pesando 25 toneladas, 50.000 quilos de pedra que precisavam ser erguidos,
erguidos e colocados em pé, com precisão quase impossível. Como eles fizeram isso? Esta pergunta ecoa através dos séculos. Como aquelas pessoas, sem guindastes, sem tecnologia moderna, ergueram pedras tão imensas? Eles cavaram buracos profundos e deslizaram cada pedra vertical para dentro, usando cordas e alavancas de madeira, e a força de centenas de braços cansados. Imagine o momento quando a pedra começava a se erguer, lentamente, perigosamente, o ar cheio de tensão, as cordas estalando sob o peso impossível. E depois de erguer os pilares, veio o trabalho mais perigoso: colocar as pedras horizontais no topo, os lintéis que conectam cada par de colunas. Rampas de terra foram construídas e destruídas depois. E finalmente, quando cada lintel repousava em seu lugar, o círculo estava completo. Quantas vidas foram gastas nesta construção? Quantos não viram o trabalho terminado? Quantos pais começaram e filhos terminaram? E arqueólogos encontraram ossos de pessoas enterradas próximas ao círculo. Algumas com sinais de morte violenta, outras simplesmente levadas pela idade e pelo tempo. Eles descobriram que Stonehenge era também um lugar de morte, um cemitério sagrado, onde os ossos de centenas foram colocados para descansar. Mas Stonehenge era mais que um túmulo. Era um calendário feito de pedra, um observatório do céu infinito. Se esta história está te levando para longe, se você sente a paz entrando em você, um toque suave no botão de gostei ajuda outras almas cansadas a encontrarem este refúgio. E agora, olhemos para o céu junto com eles. No solstício de verão, quando os dias são mais longos, o sol nasce exatamente alinhado com uma pedra específica, a pedra do calcanhar, sozinha fora do círculo. E no solstício de inverno, quando as noites devoram o dia, o sol poente se alinha mais uma vez, com outras pedras em outra direção. A lua também tinha seu lugar na dança deste templo de pedra. Seus ciclos observados, marcados, celebrados. Imagine as cerimônias, pessoas reunidas entre as pedras, enquanto o sol tocava o horizonte. Talvez houvesse cantos em línguas que ninguém mais fala. Talvez houvesse oferendas, deixadas aos pés das pedras gigantes. E os arqueólogos encontraram vestígios, fragmentos de cerâmica, ferramentas quebradas, pequenos tesouros enterrados, como presentes para deuses que já não têm nome. As estações passavam, verão, outono, inverno, primavera, e o círculo permanecia, imóvel, eterno, testemunha silenciosa do tempo que devora tudo. Mas chegou o dia, quando as cerimônias pararam, quando as pessoas se afastaram e deixaram as pedras sozinhas. Algumas pedras caíram, empurradas pelo peso dos séculos, e ninguém estava lá para erguê-las novamente. Durante séculos e séculos
Stonehenge ficou ali, esquecido por quase todos. As pessoas que moravam perto o evitavam, diziam que era um lugar de magia negra. Diziam que gigantes haviam trazido as pedras, ou que o próprio Merlin, o mago, havia erguido o círculo com feitiços. Só muito depois, estudiosos começaram a perguntar, com cadernos e instrumentos de medição, tentando decifrar o enigma de pedra. E turistas começaram a vir, tocavam as pedras, tiravam pedaços como souvenirs, faziam piqueniques entre os monólitos, sem saber, sem entender o que pisavam. Foi só no século passado que a arqueologia moderna chegou, com paz e pincéis e paciência infinita, e lentamente, muito lentamente, os segredos começaram a se revelar, camada por camada de terra, camada por camada de tempo. Eles descobriram a origem das pedras, descobriram os túmulos escondidos, descobriram que Stonehenge foi construído em fases ao longo de 1500 anos. Gerações e gerações, adicionando, modificando, reconstruindo, como se cada época precisasse deixar sua marca no círculo eterno. Hoje, Stonehenge é protegido. Cordas mantêm os visitantes afastados. Ninguém mais pode tocar as pedras antigas, mas eles vêm aos milhares de todos os cantos do mundo para ficar em silêncio diante do mistério. Se você está quase adormecendo agora, saiba que há outras histórias esperando na playlist deste canal. Outras vozes silenciosas que vão te embalar noite após noite. Mas antes de descansarmos juntos, vamos olhar uma última vez para os mistérios. Porque mesmo com toda a ciência, ainda não sabemos tudo. Por que exatamente ali? Por que aquele formato específico? Por que aquelas pedras de tão longe? O que significava para eles o sol tocando a pedra certa? Eram apenas observadores do céu? Ou havia algo mais, algo espiritual que não podemos alcançar? E aquelas pessoas que dedicaram suas vidas, quem eram? Seus nomes, suas histórias, seus medos, seus sonhos. Talvez nunca saberemos tudo, e talvez isso seja a beleza do mistério. Agora deixe tudo isso ir embora. As pedras, os séculos, os mistérios. Deixe tudo dissolver na neblina do sono. Você está
seguro. Você está em paz, como aquelas pedras que ficaram firmes durante 5.000 anos. Respire profundamente. Sinta seu corpo pesado, confortável, pesado como as pedras antigas, mas macio como a grama que cresce entre elas. O mundo continua girando, as estrelas continuam sua dança e você pode descansar, sabendo que alguns mistérios não precisam ser resolvidos. Alguns segredos são mais bonitos quando permanecem em silêncio, como o Stonehenge, como as vozes que o construíram. Descanse agora, deixe o sono vir, deixe as vozes silenciosas te embalarem. Descanse agora, deixe o sono vir, deixe as vozes silenciosas te embalarem. Até a próxima voz silenciosa.